E agora sim, minha gente, quero só permitir agora que todos cumprimentem desse lado o nosso ex mais amado do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, governador Tarcísio, Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro. Agora vamos pro outro lado, para que todos possam cumprimentar Jair Messias Bolsonaro, o governador Tarcísio, Silas Malafaia. E agora nós vamos ouvir um homem de coragem, um homem que verdadeiramente é a voz da direita ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir o homem de fé, de coragem. Ele se chama Eduardo Bolsonaro! Boa tarde, Avenida Paulista. Só tem uma diferença entre mim e aqueles que estão presos politicamente hoje. É que não teve tempo de Alexandre de Moraes me pegar, porque ele me selecionou para ser investigado. Graças ao meu bom Deus, o jornalista Glenn Greenwald explanou esse plano de me colocar na cadeia. E eu pude prevenir e alertar a todos sobre essa maldade contra mim, uma pessoa inocente. E na falta de encontrar algum crime, queriam me prender por uma foto que eu tinha segurando um blog argentino, a bandeira de um blog argentino. E assim eu começo. Como a maioria de vocês, eu sou um cristão. E como a maioria dos brasileiros, a minha régua é Jesus Cristo. Todo bom cristão busca aprender a perdoar. E como o cristão é ensinado a perdoar? Através da empatia, através da capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia é o oposto da psicopatia. O psicopata, ele não sente remorso. O psicopata não tem piedade. O psicopata é incapaz de se colocar no lugar do outro. Um psicopata é capaz de jogar velhinhas em uma cadeia por anos, apenas por capricho pessoal. Um psicopata é capaz de separar uma mãe dos seus 2 filhos sem qualquer remorso, como tem sido feito com a senhora Débora Rodrigues dos Santos. Um psicopata é incapaz de analisar um recurso de uma pessoa doente na cadeia e infelizmente ele vira óbito, como é o caso do querido Clezão. E aqui eu peço uma salva de palmas para suas 2 filhas e a sua viúva, que estão aqui segurando uma faixa. Obrigado. Um psicopata é capaz de jogar um homem inocente para ser torturado por mais de 6 meses, nas condições mais desumanas possíveis, na tentativa de forçá-lo a intervir, a inventar mentiras contra os seus amigos e colegas de trabalho, como foi feito com Felipe Garcia Martins. Diante desse cenário, hoje, o que mais me intriga, nem é tanto o que motiva o Elon Musk a lutar para manter o X no Brasil, mas sim o porquê Alexandre de Moraes se expõe tanto para acabar com a liberdade de expressão no país. Seria porque o X é uma ferramenta poderosa para denunciar para o Brasil e o mundo todos esses abusos, excessos e ilegalidades que o Alexandre tem cometido? Seria porque o Alexandre está comprometido a sufocar o sentimento patriótico e conservador que Jair Bolsonaro despertou no coração de milhões com a ajuda das redes sociais? Meus amigos, a liberdade de expressão, ela ajudou a moldar as nações livres do mundo. E também no mundo inteiro ela está sob ameaça. Alexandre de Moraes, ele empunha o martelo da justiça como se fosse a sua espada pessoal. Ele usou essa espada para calar vozes dissidentes, forçando jornalistas como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Leandro Ruschel, Luiz Ernesto Lacombe e muitos outros ao exílio. Ele usou essa espada para tentar calar advogados, políticos e até juízes,
como a doutora juíza Ludmila Lins Grilo e muitos outros influenciadores que desafiaram as narrativas oficiais. Ele também tentou, mas não para por aí. Ele persegue grandes veículos de imprensa, como é o caso da Gazeta do Povo, a Jovem Pan e a Revista Oeste, contra quem ele mandou seus assessores usarem a criatividade para incriminar jornalistas inocentes. Foi assim até mesmo com a Folha de São Paulo, veículo de imprensa tradicional, proibido de divulgar uma entrevista com um preso político. Encaminhando para o final, talvez seja por isso que Elon Musk, o bilionário da tecnologia, não recua, porque ele entende que a batalha é pela liberdade de expressão e ela transcende questões econômicas, vai além dos interesses financeiros. É uma luta pela preservação dos valores fundamentais. Tem alguém passando mal ali? Se puderem dar uma atenção na reta do meu braço aqui, 50 metros adiante. Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Pastor, o Michael Schellenberg está aqui embaixo, jornalista. Vamos dar um jeito. Encaminhando para o final, meus amigos. A pergunta que fica não é o porquê o Moraes quer banir a rede social, mas até onde ele está disposto a ir para controlar o discurso, para impedir que a sociedade se expresse livremente. O que é que se esconde por trás de um homem que se julga o dono da verdade? Quais são os reais interesses de quem se coloca como editor de todo o país? O que o Alexandre de Moraes, afinal, tanto teme? Seria a vontade das massas? A irreverência da crítica humorística? Ou talvez a mais poderosa força humana, a incontrolável capacidade de contestar o que lhe é imposto? Diante desse cenário, as palavras do Elon Musk, soltas na internet, fazem parte de uma resistência silenciosa. Um lembrete de que, por mais que forças tentem silenciar o mundo, sempre haverá aqueles dispostos a falar, a questionar, a desafiar. E todos nós precisamos estar nesse grupo. Como disse o expoente Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem, e nós não vamos nos calar. Os parlamentares brasileiros devem se organizar para tomar medidas efetivas contra esses crimes contra a nossa Constituição. O que está em jogo, meus amigos, não é dinheiro, mas sim a essência da liberdade. Cada um de nós aqui, nós temos o mesmo espírito do Elon Musk. O desejo de lutar pela liberdade, mesmo correndo o risco de sofrer injustamente por isso. Todos nós preferimos perder tudo que temos do que no futuro olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer para eles que nós vivemos numa ditadura, porque no momento decisivo os seus pais optaram pela neutralidade, pela omissão. Prezado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preste atenção nas minhas palavras. Nós preferimos as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Diante disso, eu convoco todos vocês, e em especial os parlamentares aqui presentes,
e todos aqueles que estão nos assistindo para se posicionarem em favor de 4 bandeiras. E eu quero ver a reação de vocês para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com a população. Número 1, fim da perseguição dos inocentes e das prisões políticas. Número 2, anistia para todos os presos políticos. Número 3, o encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do inquérito do fim do mundo. E número 4, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por invadir as competências do Legislativo e atentar contra os direitos fundamentais e violar as cláusulas pétreas da nossa Constituição. Alô, Brasil! 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 Só assim podemos pôr fim a uma série de maldades que vem sendo cometidas no nosso país em nome da democracia. Só assim podemos restaurar a normalidade institucional e política do nosso país. A lei deve ser instrumento de justiça, não a espada de um psicopata. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, pastor Silas Malafaia, pela oportunidade. Obrigado ao meu pai Jair Bolsonaro por essa luta infame. Obrigado, Elon Musk. Thank you very much for all that you are doing in favor of the freedom of speech, not only in Brazil, but in the whole world. A vitória é nossa. O que nós precisamos apenas, confiem no que eu vou falar, o que nós precisamos apenas é ter no coração Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Muito obrigado, Avenida Paulista. Vocês estão aqui no meu coração, podem ter certeza. Erguem-se vozes contra a opressão. Povo valente com fé na mudança. Enfrenta a mentira, a corrupção. E agora, nesse momento, nós vamos ouvir, representando a força da mulher brasileira, vamos ouvir esta grande e combativa deputada Bia Kicis. Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Paulista! Boa tarde para quem ama e luta pela liberdade, não fica sentado no sofá. Levanta a mão quem está aqui para lutar. Eu estou aqui como cidadã, como parlamentar, representando milhões de brasileiros e também como uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, como os senhores e as senhoras que estão aqui. E quero dizer que exatamente por ser fiel a Deus, é que eu não aturo tortura, perseguição e censura. Fora censura! Agora, pessoal, nós estamos aqui com o presidente Bolsonaro. Uma salva de palmas para ele. E eu estou com ele há muito tempo, desde 2014. Sabe por quê? Porque além dele ser um homem temente a Deus, ele é leal a Deus e leal ao povo brasileiro. Leal aos senhores e às senhoras que estão aqui. E é por isso que nós temos que lutar para fazer valer a nossa Constituição. Eu fui procuradora 24 anos, sou uma pessoa que conheço a lei. Exatamente por isso, eu não posso aceitar os desmandos que estão acontecendo nesse país. A nossa Constituição sendo rasgada todos os dias. Inocentes, condenados, sem o devido processo legal. Pessoas presas, 14, 17 anos de condenação, apenas porque estavam ali se manifestando, perto do Congresso, perto ali da esplanada. Se alguém depredou prédio público, que pague por isso, mas que não seja julgado no Supremo, que não tem
incompetência. E muitas pessoas que nem estavam lá, totalmente inocentes, como a Débora, longe dos seus filhos. Nós temos que lutar. Vamos dar um grito de liberdade. Nós temos que exigir o cumprimento das leis e da Constituição para qualquer brasileiro. Não existe ministro acima da lei e da Constituição. E nós temos agora no parlamento mais de 150 deputados que já assinaram o pedido de impeachment, que será entregue na segunda-feira. Nós temos 31 senadores já confirmados favoráveis ao pedido de impeachment. E o que é que nós queremos? Nós queremos que o Rodrigo Pacheco receba esse pedido e distribua para ser analisado como manda a lei. E agora, meus colegas deputados e deputadas, nós vamos obstruir os trabalhos. Nós vamos parar a Câmara dos Deputados. E os senadores hão de parar também, o Senado Federal, porque nós temos dois poderes unidos, executivo do Lula ladrão e o Supremo do Xandão, hoje unidos contra o povo e contra o Congresso. E é por isso, meus colegas, que está na vez do Congresso se levantar. Nós vamos obstruir todos os trabalhos, até que o Rodrigo Pacheco receba o pedido de impeachment. E nós vamos lutar pela anistia. Nós vamos votar a anistia dos presos políticos, dos perseguidos políticos, que são pessoas comuns do povo. Tem até deputado preso, tem jornalista exilado, sem passaporte, com as contas bancárias também bloqueadas. Meus amigos, nós não podemos aceitar. Nós temos a liberdade correndo dentro das veias, no nosso sangue. O nosso sangue é um sangue de um povo livre. E para encerrar, eu vou dizer para vocês uma coisa. Para encerrar, nós estamos aqui com o Michael Schellenberg, esse jornalista que revelou os abusos de autoridade do Xandão, revelou para o mundo e vai revelar muito mais. Para encerrar, minha gente, eu vou dizer para vocês um bordão tão usado por aqueles que diziam odiar a censura, que diziam combater a censura, e hoje aplaudem o Xandão e querem nos calar, deputada Júlia, ministro Romão. Eu vou falar para vocês: Pai, afasta de mim esse cálice. Fim da censura, fora Xandão. Brasil, a glória, ninguém pode apagar. E dando continuidade a este momento, vamos convidar neste momento também para fazer o uso da palavra esta grande deputada Júlia Zalata. Boa tarde, Brasil! Brava gente! Ou ficar, ou morrer pelo Brasil. Meus irmãos, a liberdade é um dom divino, pastor Silas, que está acima de qualquer lei dos homens. E aquele que infringe a nossa liberdade será punido com a mão divina. Mas eu quero falar agora que a coragem é a melhor das qualidades, Jair Bolsonaro, presidente, meu eterno presidente. Graças a você eu estou aqui. A coragem é a melhor das qualidades, porque ela garante todas as outras. E por causa de um covarde nós estamos aqui hoje. E o nome dele é Rodrigo Pacheco.
Não pode o poder de decisão ficar na mão desse homem. Não pode prisões políticas continuarem. Não pode abolirem o Estado democrático de direito, usando a Constituição e as nossas leis. Por isso, eu vou lutar até o meu último dia de vida pela anistia dos presos políticos, pela liberdade, porque eu não fui eleita para ser capacho de ministro do STF que não tem voto popular. Eu não fui eleita para ser amiguinha dos inimigos da liberdade e do povo brasileiro, para dar tapinha nas costas. Eu fui eleita para garantir um futuro para as crianças desse Brasil, para minha filha de 4 anos e para o meu bebê de 11 semanas que está dentro do meu ventre. E é por eles que eu vou lutar, e por cada um de vocês que eu encontro na rua e dizem: não desista. Eu não vou desistir. E eu tenho certeza que cada brasileiro de bem estará ao nosso lado, ao lado dos guerreiros da nação. E Alexandre de Moraes tem que cair. O chefe da polícia de Stalin se chamava Beria. E sabe o que ele falava? Mostre-me o homem e eu te darei o crime. É exatamente isso que Alexandre de Moraes faz. Persegue pessoas inocentes e protege quem deveria ser punido com rigor da lei. Não existiu tentativa de golpe, e eles sabem disso. É só uma narrativa para tentar punir o maior líder que esse país já viu, Jair Messias Bolsonaro. Obrigada e fiquem com Deus. Acreditem no Brasil. A vida nos ensina que leões andam com leões. Os bons vão andar com os bons. E eu quero nesse momento anunciar que nós vamos ouvir um verdadeiro leão da democracia, um verdadeiro leão na busca da liberdade. Ele é o nosso Gustavo Gaia! Presidente, uma frase que o senhor repetiu inúmeras vezes e para mim ficou gravado é: ah, se o povo soubesse o poder que o povo tem. Presidente, olhando para os dois lados da Avenida Paulista, eu acho que hoje a gente pode afirmar com a mais absoluta certeza: o povo hoje sabe o poder que o povo tem. Nesse exato momento, lá em Brasília, perto da quadrilha do crime organizado, eles estão fazendo um desfile do 7 de setembro. Nesse carro de som, aqui, tem mais pessoas do que no desfile do ladrão. O momento que durante tantos anos era celebrado como o evento mais patriótico do Brasil, hoje está esvaziado. O povo do Brasil decidiu comparecer em outro lugar. O povo patriota do sangue verde e amarelo hoje, de todos os cantos do Brasil, decidiram estar aqui na Paulista, porque é aqui que a batalha pela nossa democracia, pela liberdade de expressão, pelo futuro dos nossos filhos, está sendo travada. E é aqui,
que a gente vai reverter esse processo de ditadura que está sendo instaurado no Brasil. Nesses últimos 4 anos, eles fizeram de tudo para que cada um de vocês decidisse não sair de casa. Fizeram de tudo para colocar medo nos seus corações. O que eles não sabiam é que o povo finalmente entendeu o poder que o povo tem. Nós estamos aqui hoje representando não apenas uma luta pela liberdade de expressão e pela democracia no Brasil, presidente. E o senhor é um grande causador disso. O Brasil se tornou hoje um farol de esperança para o mundo inteiro. O mundo está assistindo o que está acontecendo aqui. Aqui é o único país do mundo onde 1 milhão de pessoas vai às ruas para lutar por democracia, liberdade de expressão. A nossa liberdade está em jogo, mas nós não vamos desistir. Mas o foco, presidente, e isso tem que ficar bem claro ao final de hoje. O foco agora, e eu digo mais, pela primeira vez nesses últimos anos, eu sinto no meu coração uma verdadeira esperança de mudar a situação. Nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita no caminho daquele ditador. Nós tivemos nos últimos meses a divulgação do Twitter Files, a divulgação das conversas criminosas do Alexandre de Moraes. Nós tivemos, nas últimas semanas, o mundo inteiro ficou sabendo que o Brasil é uma ditadura e está acompanhando. Nós temos aqui nesse caminhão o nosso jornalista internacional, Michael Shellenberger, que tem sido um herói na divulgação do que acontece no Brasil. Uma salva de palmas para ele. Nós temos agora nesse caminhão uma equipe que foi enviada por Elon Musk para passar ao vivo no Twitter o que está acontecendo aqui. O Brasil é hoje um farol de esperança para o resto do mundo. E isso aconteceu, presidente, porque o senhor nunca desistiu. Isso está acontecendo hoje e o mundo será eternamente grato, porque todos os ataques que vieram contra o senhor, ao invés de se curvar, você ergueu a cabeça e não desistiu por nós. Mas o foco, meus amigos, o foco agora está no Senado. São senadores que devem nesse momento erguer a tocha da liberdade e manter acesa a nossa democracia. Nós temos agora nesse caminhão verdadeiros guerreiros do Senado. Mas cadê o resto? Até o momento nós temos 31 senadores que se posicionaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 31. O que está acontecendo com os outros 50 senadores? Onde estão os senadores que juraram defender a nossa Constituição? Onde estão os senadores que se comprometeram a defender as nossas liberdades? Pois eu digo para vocês qual é a nossa missão. Nós vamos cobrar de cada um deles. Nós vamos transformar a vida deles em um inferno. Nós não vamos dar paz a quem se vender para essa ditadura. As eleições desses senadores estão logo ali na esquina. Daqui 2 anos, eles terão que sair às ruas pedindo voto. Mas nós vamos lembrar todo o povo brasileiro quais senadores se posicionaram ao lado da democracia e quais senadores se posicionaram ao lado do Xandão ditador. E esses nomes jamais serão esquecidos. Eles estão deixando o Brasil, ou o Brasil está virando uma Venezuela, ou é a Venezuela que está virando o Brasil. Hoje não dá nem para saber. Hoje, antes nós falávamos do jeito que está o Brasil vira uma Venezuela. Hoje o venezuelano está falando do jeito que está a Venezuela vira um Brasil. Mas eu tenho certeza, presidente,
que com a sua garra, a sua liderança, nós não vamos desistir. Vamos sim cobrar os nossos senadores. Vamos jamais desistir da nossa liberdade. E agora, para concluir, como eu gosto de fazer, presidente, já que agora o mundo inteiro nos acompanha, uma mensagem para o mundo, para que possa ser divulgada. These people that you see here are freedom-loving people who will never give up on our freedom, who will never give up on our rights. We will never bend our knees to no dictator. We will fight for our democracy no matter what cost. Brazil is now a beacon of hope for every single person who loves freedom and democracy in the world. Learn from Brazil. This is how we fight dictatorship. This is how we fight for our rights. And we will never give up. Thank you. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. O Brasil assistiu ao nascimento de um gigante, pequeno no tamanho, mas grande gigante na competência. O Brasil clama por este rapaz que verdadeiramente representa não só o seu estado, mas o Brasil. Agora vocês vão explodir, porque nós vamos receber este grande defensor da direita, a palavra da direita do Brasil. Com os aplausos de vocês, com o grito da nação brasileira, nós vamos receber Nicolás Ferreira! Alô, Brasil! 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 Amém. Boa tarde, Brasil! Hoje não há o que comemorar, porque não há independência sem liberdade. Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país, porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo, chamado ministro Alexandre de Moraes. Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade. Quando ele derruba o X, o antigo Twitter, ele impede não somente a nossa voz, mas impede todas as vozes. Eu quero agora, por gentileza, que vocês façam 10 segundos de silêncio absoluto. Fiquem em silêncio, por gentileza. É isso que Moraes deseja para o nosso país. Mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua dando um grito pela nossa liberdade. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes, porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia. Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. A covardia é a maior arma do tirânico. Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. Com o seu pulso firme, ele condena uma mulher por 15 anos de cadeia, porque escreveu "perdeu Mané" em uma estátua. Mas com o seu pulso frouxo, ele não tem a mesma coragem de combater o crime organizado como a organização criminosa, o PCC. Com o seu pulso firme, ele derruba redes sociais de parlamentares, porque ele discorda da sua opinião.
mas com seu pulso frouxo, ele não vai atrás daqueles que têm mentido, que têm manchado a imagem do nosso país, como Luiz Inácio Lula da Silva. Com seu pulso forte, ele multa pessoas que usam VPN e usam Twitter. Mas com seu pulso fraco, ele não consegue impedir sinal de celular nos presídios do nosso país. Ele, com seu pulso frouxo, nunca fez nada contra o seu colega de Suprema Corte, Gilmar Mendes, que afirmou, e eu concordo com Gilmar Mendes, que o PT instaurou uma cleptocracia no Brasil. Nada fez contra ele mesmo, que disse que o PT roubava milhões. Eu, por muito menos, estou sendo perseguido porque eu chamei o Lula de ladrão. Eles me propuseram um acordo. Ou você deleta todos os vídeos que você chama Lula de ladrão, ou nós iremos seguir com o processo. É claro que eu disse não, porque eu não me curvo a ditador de toga e irei de 9 dedos. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que pressão nenhuma irá funcionar. Cada homem decide o legado que quer deixar aqui nessa terra. Pelo visto, Pacheco escolheu da covardia. Os homens do passado teriam vergonha de você, Pacheco. Os homens do presente sentem vergonha de você, Pacheco. E nós asseguraremos que os homens do futuro também sintam vergonha de você, Pacheco. Paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde. E o resto nós faremos nas ruas, faremos nos plenários e no Congresso. Será a primeira vez em 200 anos que nós iremos impeachment o ministro da Suprema Corte e começaremos com Alexandre de Moraes. Uma pessoa que não teve um voto não pode decidir a nossa liberdade e o futuro dessa nação. Eles se vestem com uma embalagem de democracia e Constituição. Mas quando que Moraes ou Pacheco aplicaram o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo? E por fim, se o presidente Lira deseja ter os votos da direita para o seu candidato à presidência da Câmara, que paute ainda esse ano a anistia para os presos políticos. Se um bandido é descondenado e assume a presidência da República e tem a sua liberdade, quanto mais baderneiros também merecem ter a sua liberdade. A todos os presos políticos, desde Daniel Silveira, aqueles que recentemente estavam na cadeia, como Felipe G. Martins, e as várias famílias que estão sofrendo, porque os seus familiares estão injustamente com penas desproporcionais na cadeia, por mera vingança jurídica de Moraes, a quem é de direita. Nós queremos dizer para vocês que vocês não estão sozinhos e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bem-aventurados os que têm sede de justiça,
Bem-aventurados que choram, porque toda lágrima um dia será secada pelo nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus continua com os olhos abertos para a nossa nação. Você que está aqui é muito importante para esse país. Você que está aqui faz parte da mudança e da história desse país. Que nós um dia morremos, talvez sem ver o futuro prometido, mas você fez parte disso. A Bíblia diz que não precisamos temer o amanhã, pois só dele pertence o amanhã. Eu tenho aqui algumas pessoas para poder agradecer. A primeira delas, ao Elon Musk, que poderia estar lucrando com o Twitter no Brasil, mas mostrou que não é um homem de preço, mas é um homem de valor. E o segundo homem, que está aqui ao meu lado, que contra ele não tem um que presta. Esse homem resgatou o verde e amarelo. Jair Bolsonaro resgatou e foi o trator pavimentador que mudou o nosso país. E nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Não será morte, não será juiz, não será nenhum presidente ditador que irá nos parar. Coragem, Brasil, coragem, porque até a brasa mais quente um dia irá se esfriar. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado. O que dizer depois de um gigante? Existem coisas na vida da gente que acontecem. O próximo orador que eu vou chamar é um homem temente a Deus, mas é um homem que foi e é leal a Jair Messias Bolsonaro. A vida lhe imputou algumas dificuldades nesse momento, e às vezes eu digo que a proposta é menor do que o propósito pelo qual a gente está aqui. E ele me disse: eu subo nesse trio, nem que seja puxado uma corda. E agora a nação brasileira vai receber com orgulho a grande palavra do nosso senador Magno Malta. Boa tarde, Brasil. É paradoxal, no dia da independência nós não temos nada a comemorar. No dia da independência estamos cá, Jair Bolsonaro, a lutar pela nossa liberdade. Ontem, dia 6, quando Jair Bolsonaro, de forma covarde, recebeu a facada e o Brasil chorava, eu olhando ali a chegada do Flávio, do Carlos, do Eduardo, que fez uma grande palavra aqui. Eu me lembro, Jair, que eu entrei na UTI assim que acabou sua cirurgia. Entrei com seus 4 filhos. Você estava apagado. E eu fiz uma oração a Deus. Em seguida você abriu os olhos e você disse: eu estou triste. Bolsonaro, chega aqui. A sua palavra, desacordado, você abriu os olhos, desceu uma grande lágrima no seu olho. Eu não sei se os meninos estão aí, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, que estavam comigo.
Se tiverem aí, subam aqui. Nós oramos dizendo o seguinte: Deus, o Brasil não pode ficar órfão dele agora. Que o anjo da morte bata em retirada. Ele abriu os olhos e desceu uma grande lágrima nos seus olhos. E você disse: infelizmente, amanhã eu não poderei estar no desfile de 7 de setembro, que fiz ao longo de toda a minha vida em busca da liberdade. Você agradeceu as enfermeiras, os médicos. Queria ver sua filha Laura, não queria que ela ficasse órfã. E dormiu. Só sabe quando chegou em São Paulo. Mas eu quero dizer a vocês que ontem, quando ele recebeu a nova vida que Deus lhe deu, ele vem hoje a Paulista, agora Bolsonaro, concretizando a sua profecia, que um povo que não conhece liberdade vai sofrer as dores do comunismo. E nós estamos diante de um quadro em que o país vive um consórcio de perversos. Consórcio de perversos. A Suprema Corte do Brasil, conjuntamente com o Executivo que aí está, e eu sei porque não deu ninguém em Brasília hoje. Eu sei porque estava vazio. O Brasil está dividido. O Brasil polarizou. Tem um lado, tem outro lado. Não. Se o Brasil estivesse dividido, teria gente em Brasília hoje. E os outros estarão aqui. Mas não está dividido. O único dia que o Lula vai conseguir lotar um ambiente é no dia que as urnas criarem perna. Sem perna elas não andam. Chamar a atenção dos senhores, e gostaria de que os senhores gritassem: presente, presente. Clezão, Clezão, presos no dia 8, presos no dia 8, exilados, presos. Eu quero ouvir só os senadores que estão ali. Senadores que estão a favor do impeachment de Moraes, digam presente. Digam presente. Digam presente. Ali eu não posso dizer o nome, porque tem mais de 30 a favor do impeachment. Agora, os grandes jornais, a velha imprensa, já deu conta do que eles fizeram. Eles participaram para que tudo isso ocorresse. E agora eles estão pagando pelo que ajudaram a fazer. Sou solidário à Folha de São Paulo. Sou solidário ao Estadão. E nós avisávamos, não virá só para nós, virá para todos. E agora a gente vive a censura coletiva no Brasil. Quando a conversa macabra apareceu, a conversa macabra dos assessores de Alexandre de Moraes apareceu, de repente o Conselho Nacional de Justiça deu de ombro, a Suprema Corte deu de ombro, mas eles cooperaram muito com o Brasil. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, que não tem o mínimo de sentimento, nós viemos às praças para dizer: ministro, eu, muito de forma particular, eu sabatinei, eu te sabatinei, e não tem uma palavra sua, na sua sabatina, que foi verdade. Você mentiu ao Senado, é o fato mais determinado que eu já conheci, para que Vossa Excelência seja impeachmentado por aquela casa. Agora me dirijo ao presidente Pacheco. Presidente Pacheco,
Presidente Pacheco, é a sua hora. Pode ser a sua redenção. Você precisa colocar o rito que vai receber dia 9 das mãos da oposição, dos guerreiros, deputados e senadores, para que nós possamos responder ao povo brasileiro de uma forma jurídica com aqueles que atropelaram a Constituição, que desrespeitaram a nossa lei, àqueles que pisaram e cuspiram no texto constitucional. Um país sem Constituição, não existem três poderes, não existem três poderes harmônicos entre si, não há harmonia, existe um poder, o poder do Supremo Tribunal Federal. A gente sempre diz, o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Não, Alexandre é o CEO, ele é o CEO de um consórcio de perversos, CEO de um consórcio de perversos. E eu quero encerrar dizendo a vocês, não percam a esperança, porque quando Deus dizia a Israel, estou contigo, levantava os inimigos de Israel, para que se levantassem contra Israel na guerra, Deus estava com Israel. Levante a sua mão comigo, levanta a mão, diga: Deus, eu creio, está conosco, a liberdade é um bem maior, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O Brasil é acima de tudo. O Brasil é acima de tudo. Que Deus abençoe o Brasil e que nós, senadores, não nos acovardemos. Não nos acovardemos. Que nós, senadores, sem ódio, sem medo, nós possamos impeachmentar esse ditador, CEO de um consórcio de tiranos que tem nesse país. Fiquem com Deus! Quando o conclame de uma nação, quando a força de um povo se une, quando um povo reconhece que o seu líder é o maior exemplo para o Brasil. O próximo homem que eu vou chamar para falar agora é sim o que nós podemos dizer, que honestamente nunca se fez tanto por São Paulo. Não foi no caminho fácil, mas é no caminho honesto. E desta maneira nós vamos ouvir o grande governador do povo, Tarcísio de Freitas! Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil! Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil! Estamos no dia hoje extremamente importante. Temos a oportunidade não de assistir à história, nós temos a oportunidade de construir a história, nós temos a oportunidade de construir o caminho. Hoje é um dia importante, o dia da nossa independência. E no passado, aqueles que lutaram pela nossa independência, aqueles que declararam a nossa independência, aqueles que com sangue, suor, garantiram a nossa independência, nos deixaram um legado, nos deixaram uma herança, um direito inalienável, o direito à justiça, o direito à liberdade. A liberdade tem que ser uma árvore frondosa, e essa árvore dá frutos. Frutos dessa árvore são a democracia, a livre iniciativa, a prosperidade. Se essa árvore morre, os frutos morrem. Se os frutos morrem,
morre o nosso futuro. A gente não pode deixar o nosso futuro morrer. Se vocês estão aqui, é porque vocês não vão topar deixar o futuro morrer. Nós não podemos perder aquilo que é mais caro para nós, a nossa liberdade. Quanta saudade eu tenho do período do presidente Bolsonaro. Quem está com saudade do Bolsonaro aí? Naquele tempo, nós passamos por várias reformas. Nós passamos pela reforma da Previdência, pelo marco do saneamento, pela independência do Banco Central. Nós passamos pelo marco das startups. Nós passamos pelo marco da cabotagem, pelo marco das ferrovias. Eu não vou ter capacidade, memória, para lembrar tudo que foi feito. Eu não vou conseguir lembrar de como cuidaram das pessoas com auxílio emergencial, quantos empregos foram salvos com benefício emergencial. Naquele período, estados e municípios tiveram o maior superávit da sua história, desde 91. Naquele tempo, as contas estavam ajustadas. Naquele tempo, fizemos superávit e os impostos caíram. Obras foram concluídas, ferrovias foram concluídas. E eu me lembro, presidente, de cada uma delas. Eu me lembro de estar com o senhor na Ferrovia Norte-Sul. Eu me lembro de estar com o senhor na Ponte do Abunã. Eu me lembro de estar com o senhor em Santa Filomena, na 116 Rio Grande do Sul. Agora, o mais interessante, e é uma coisa que é para ficar aqui, quanta crítica o presidente recebeu naquele período. Quantas vezes foi maltratado, foi injustiçado. E mesmo assim, nunca transigiu com a liberdade. Jamais tirou do ar qualquer veículo que fosse. Tem uma diferença da nossa postura para a postura dos outros. Hoje nós estamos aqui, de novo na arena, de novo, por uma devoção, por uma causa. Nós estamos aqui para fazer a diferença, por uma causa justa. E a nossa causa hoje aqui é a liberdade. A nossa causa hoje aqui é a anistia para aqueles apenados de forma desproporcional, de forma cruel. Anistia? Sim. E alguém pode achar, estão falando de anistia? Sim. É um remédio político. O Congresso pode nos dar esse remédio político. Nós merecemos isso. Nós estamos aqui para dizer que a direita dá resultado. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos do lado do povo. Nós estamos aqui para dizer que estamos olhando, estamos cuidando das famílias. E que as famílias dos presos políticos nos importam. Nós estamos aqui porque num período em que a tecnologia cresce tanto e que o Brasil pode surfar a onda da economia do crescimento, a gente não pode tolerar a falta de segurança jurídica. Estão nos afastando dos investimentos. Nós estamos aqui para dizer, e eu em especial, presidente Bolsonaro, que nós estamos com Jair Messias Bolsonaro. Sempre estivemos, sempre estaremos. Eu me lembro, presidente, das palavras do senhor na Academia Militar das Agulhas Negras, quando o senhor disse que ia lutar pelo Brasil e que poderia pagar com a própria vida. E isso aconteceu. Eu estava com o senhor, presidente, no hospital, quando o senhor fez a cirurgia de reversão da colostomia. E o senhor dizia: Tarcísio, é insuportável. São insuportáveis as dores. Às vezes eu tenho vontade de desistir. Mas o senhor, presidente, não desistiu. O senhor, presidente, lutou, inspirou. O senhor criou um movimento. E esse movimento está aqui hoje. É um movimento que não tem vergonha de usar o verde e amarelo. É um movimento que não tem vergonha de professar que Deus é o Senhor.
é um movimento que veio para ficar, é um movimento que defende a família, é um movimento que defende a vida. E esse movimento é um movimento que vai salvar o Brasil, é um movimento que vai garantir o futuro do Brasil. E nós sempre estaremos juntos, lutando pelo verde e amarelo, lutando pela nossa independência, lutando pela nossa liberdade. Que esse mar de gente que está aqui hoje sirva de inspiração para os nossos congressistas, para que a gente possa conquistar de volta a nossa liberdade, para que não haja censura, não haja banimento de rede, para que não haja exagero. Nós queremos a pacificação, mas a pacificação pressupõe gestos, e nós queremos ver esses gestos. E nós temos que agradecer o fato de vocês estarem aqui hoje. Nós temos que agradecer o verde e amarelo. No dia da independência, nós estamos lutando pela nossa verdadeira independência, pela nossa verdadeira liberdade. E estamos fazendo isso do lado de vocês, do lado do nosso maior líder, Jair Messias Bolsonaro. E eu queria ouvir aí um volta Bolsonaro bem forte. Vamos lá, gente. Volta Bolsonaro! A palavra de Deus diz assim: o mundo jaz do inimigo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos de homens corajosos, mulheres corajosas, homens e mulheres destemidas. E agora, eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu gostaria de perguntar aqui, quantos aqui acreditam em Deus? Levanta a mão. Eu posso pedir uma salva de palmas a Jesus, para que o Espírito Santo do Senhor esteja presente nesse lugar. Luz que guia, soberano do universo, dia após dia. E nesse momento, eu vou chamar para fazer o uso da palavra o homem destemido, o homem que recebe as bênçãos de Deus, o homem que disse a ele o mesmo que disse a Daniel na cova dos leões: não tenha medo. Vamos ouvir pastor Silas Malafaia. Boa tarde, povo abençoado do Brasil. Nessa tarde, nós vamos ter algo interessante. Quem é o criminoso? Jair Messias Bolsonaro ou Alexandre de Moraes? Eu vou mostrar com fatos e a lei. Eu não vim aqui para caluniar ou difamar com bravata. Eu vou mostrar fatos e a lei, quem é o criminoso no Brasil. As três principais acusações que são feitas a Jair Messias Bolsonaro. Eu vou começar com a mais fraca. Ele é acusado de roubo de joias. Escute, a imprensa, em grande parte, fez um salseiro, dizendo que Bolsonaro se apropriou de joias. Agora, o TCU, Tribunal de Contas da União, no plenário, respondendo a uma pergunta: se Lula podia usar um relógio caríssimo que ganhou do primeiro-ministro ou do presidente da França. Resposta do TCU: não existe lei que diga
que presentes personalíssimos do presidente são bens públicos. Acabou a acusação contra você. O presidente não roubou bem público. Ele ganhou e ninguém perguntou os 11 containers de presentes que Lula ganhou e onde ele botou. A segunda acusação, povo brasileiro, preste atenção porque o jogo é muito nojento e sujo. A segunda acusação contra Bolsonaro, a inegibilidade de Bolsonaro. Ele recebeu a inegibilidade por 8 anos por 2 motivos. Primeiro, ele fez uma reunião com embaixadores e falou da imaculada, idolatrada, salve, salve urna eletrônica. Ele, como presidente, tem a prerrogativa de convocar embaixadores e questionar o processo eleitoral. Para vocês verem o jogo sujo, que Fachin era o presidente do STF e convocou embaixadores e não tem legalidade para isso. O segundo motivo da inegibilidade de Bolsonaro: abuso do poder político e econômico no 7 de setembro. É uma vergonha. Número 1, no 7 de setembro, o evento não foi feito no lugar da parada militar. Número 2, quem pagou o trio fui eu. Que abuso de poder econômico e abuso de poder político. Essas são as duas causas vergonhosas da inegibilidade de Bolsonaro. Se o Supremo Tribunal Federal derrubou os crimes reais de Lula, pelo qual ele foi condenado, eu tenho certeza, presidente, que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar a sua inegibilidade. Terceiro, a acusação mais grave contra o presidente Bolsonaro. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, coloca Bolsonaro no inquérito do golpe, o pseudo-golpe. Agora preste atenção. O ex-presidente do STF, Nelson Jobim, declarou: não teve golpe, foi baderna. O atual ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio, declarou: foi baderna. O PT e seus puxadinhos produziram baderna. É agora que vai avacalhar meu som, pô? O PT e seus puxadinhos causaram baderna no Brasil pior do que o dia 8 e ninguém ficou um dia na cadeia. Agora escute, presidente, você foi embora para a América. Você é um fenômeno. Você conseguiu reunir faxineira, dona de casa, idosos, para dar um golpe, sem nem a vassoura na mão. Não existe golpe sem poder de armas. É uma farsa de Alexandre de Moraes para produzir perseguição política.
Portanto, o presidente Bolsonaro, nem por joias, nem por abuso de poder político e econômico, nem por golpe, não há acusação sustentável na lei para acusar o presidente de golpe. É farsa. Agora, a farsa maior, a fake news política maior, minuta de golpe. Minuta de golpe? Que minuta de golpe? O presidente apresentou um documento aos comandantes militares de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, Estado de Defesa e Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139, que minuta de golpe, fake news vagabunda para incriminar Bolsonaro. Agora vamos a Alexandre de Moraes. Vamos ver se ele é criminoso ou não. Preste atenção, aguce seu ouvido. Alexandre de Moraes fez juramento de zelar e honrar pela Constituição brasileira. Escute isso. Alexandre de Moraes preside o inquérito imoral e ilegal das fake news. Sabe por quê? Você sabe por que o inquérito é imoral e ilegal? Porque Alexandre de Moraes rasga o artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ao mesmo tempo, ele é vítima, ele é delegado, ele é promotor, ele é juiz. Rasgou a Constituição. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes rasgou cerceamento de liberdade, suspensão de rede social. Artigo 220, parágrafo 2º, é proibida a censura. Censurou gente, é outro crime dele. Artigo 5º, inciso 16º, é livre a manifestação do povo. As pessoas estavam há mais de 40 dias em Brasília, pacificamente. Ele prendeu como gado e botou num ginásio. Ele rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Os brasileiros que foram julgados não têm foro no Supremo. O artigo 102 da Constituição diz quem tem foro lá. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 53 da Constituição, prendeu deputado, calou rede de deputado. Agora escutem. Escute, povo. Eu estou mostrando artigos da Constituição que ele rasgou. Agora, a coisa mais terrível. Alexandre de Moraes diz que era vítima de um golpe. Ué, ele é vítima? Ele está impedido de julgar. É uma aberração ao devido processo legal. Eu quero dirigir a minha palavra aos excelentíssimos ministros do STF. Escute o que eu vou dizer para vocês. Quem prega fechamento do STF é um idiota alienado. Quem prega isso é o PT, José Dirceu e Damus.
Agora eu queria dizer aos ministros do STF: os senhores estão jogando na lata do lixo a reputação da mais alta corte. Os senhores estão jogando na lata do lixo a vossa reputação. O Supremo Tribunal Federal não é uma confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Senhor Rodrigo Pacheco, já foi dito aqui, qual é o legado que tu vai deixar para a tua família e para as outras gerações? Está sentado em cima de impeachment de Alexandre de Moraes. Povo abençoado do Brasil, eu quero declarar pelos crimes de Alexandre de Moraes, sangue nas mãos de gente inocente que morreu e ele não quis liberar. Você sabe o que é que eu tenho que dizer? Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia. Eu não estou caluniando nem difamando o ministro. Eu mostrei os artigos da Constituição que ele tem rasgado. O que Elon Musk e a Folha de São Paulo estão mostrando é a materialidade dos crimes de Alexandre de Moraes. Pasmem! Pasmem! Sabe o que é que ele acaba de fazer? As denúncias da Folha, ele coloca no inquérito da fake news que ele preside. A raposa tomando conta do galinheiro. Que país é esse? Que liberdade é essa? Onde um ministro rasga as leis, prende inocente, censura parlamentares, jornalistas foragidos. Que país é esse? Que democracia é essa? Já foi dito aqui, eu encerro. O povo é o supremo poder de uma nação. Eu quero mandar uma mensagem. Eu encerro aqui, dizendo aqui uma mensagem para Alexandre de Moraes, com respeito ao STF, aos senadores, ao poder executivo. Não adianta nada, o sistema está armado, ninguém vai derrubar ele. Deixa eu dizer uma coisa, meus amigos, povo brasileiro. Nenhum sistema ditatorial do mundo foi derrubado da noite para o dia. É uma construção. Quando um povo se levanta, não tem Senado, Câmara de Deputados, STF. Quando o povo se levanta, eles têm que se dobrar. Aqui
é mais um tijolo que nós estamos colocando. Vai chegar a hora de Alexandre de Moraes prestar contas. Eu termino dizendo algo da minha fé. Permita-me, senhores. Eu tenho que dizer algo da minha fé. A minha oração é essa: Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça no Brasil. Deus, em nome de Jesus, faça justiça contra a impiedade desses homens maus. Deus, em nome de Jesus, talvez muitos aqui não vão entender a minha fala, que a tua vontade se estabeleça na vida de Alexandre de Moraes, que a tua vontade se estabeleça na vida dos 10 ministros do STF, que a tua vontade se estabeleça na vida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a tua vontade se estabeleça na vida de Lula e de Alckmin, que a tua vontade seja feita assim no céu como no Brasil. Vamos terminar cantando? Brava gente brasileira, longe temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez com força. Brava gente. Ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, Deus abençoe o Brasil, Deus guarde Jair Messias Bolsonaro. Agora nós vamos ouvir o ex mais amado do Brasil. Vamos ouvir o meu, o seu, o nosso presidente. E quem é Jair Bolsonaro? Dá um gritão aí! Meu Brasil verde e amarelo, boa tarde. É uma alegria muito grande estar no meio de vocês. Nos enche de energia para lutar por um Brasil melhor para todos. Mas uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Dizer a vocês, uma falha do sistema. O inquérito foi aberto
a pedido da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. O inquérito relâmpago, porque eles queriam me rotular de fraudador para dar posse a Fernando Haddad. Não conseguiram, mas dentro desse inquérito está a verdade que nos liberta, essa verdade tão temida pelo sistema. Mas acreditem, eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Vamos continuar. Então logo eu me reuni com embaixadores em meados de 2022. O então presidente do TSE, ministro, foda, cara, foda. Ministro Alexandre de Moraes pegou esse inquérito que era ostensivo e o transformou em confidencial, ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso, mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. O que está lá dentro, prezados profissionais da imprensa brasileira, está toda a verdade de como funciona o TSE. É inacreditável o que está lá. E tudo isso que acontece hoje em dia é em função desse inquérito. E o que acontece? Uma prova outra, fora dos autos. Nós, por qualquer lugar do Brasil que venhamos a passar, uma multidão nos acompanha. O outro lado, que ganhou as eleições, ninguém o acompanha. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, do sul ao nordeste, do sudeste ao centro-oeste, ou a região norte, o povo nos trata muito bem. Nós podemos ver um dia um time de futebol ser campeão sem torcida, mas presidente sem povo é a primeira vez que nós estamos assistindo na história do Brasil. Falaram que eu deveria passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. E existem dois tipos de ladrões. O ladrão que rouba o nosso dinheiro. E outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. As eleições de 22. Aos poucos vocês vão tomando conhecimento. Ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eu não podia fazer nada, não podia fazer live da minha casa, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, não podia associar o Lula a ditador da América do Sul, não podia mostrar a imagem dele defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. E outro lado, tudo podia fazer. Em especial,
me chamar de genocida por própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o TSE, perdeu as eleições e arrasta multidões, e o outro que ganhou as eleições e não consegue tomar refrigerante no botequim de qualquer lugar. Se aquela facada que eu tomei no dia 6 de setembro de 2018, por um integrante do PSOL, partido da extrema esquerda, se fosse fatal, Haddad seria presidente da República. E eu teria sido enterrado como mandante da morte de Marielle Franco. Essa verdade eles não querem. E na verdade, quando eles falam e fazem gestões para controlar a mídia, eles não querem censurar desinformação, discurso de ódio ou fake news. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade de fato. Em meados de 22, fizeram uma cartinha, a cartinha em defesa da democracia. Intelectuais, conhecidos todos nós, artistas, e Lula da Silva assinou a cartinha em defesa da democracia. Lula da Silva, todo mundo sabe, o seu passado ao lado de ditaduras do mundo todo, bem como quando ele criou o Foro de São Paulo em 1990, criou ao lado de Fidel Castro e das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Não se podia esperar outra coisa desse atual chefe de Estado que está aí. Repito, ontem voltei à cena do crime, porque lá em Juiz de Fora, onde levei aquela facada, e eu dei graças a Deus por ele, o nosso pai, me ter dado uma segunda vida e não deixado que a minha filha Laura ficasse órfã com 7 anos de idade. Sobrevivemos, vencemos eleições, montamos um ministério nunca visto na história do Brasil, porque eu não aceitei indicações do parlamento brasileiro, geralmente indicações para sugar o Estado em causa própria. Montamos um ministério fantástico e ali começamos a criar lideranças políticas para o nosso Brasil, como aqui presente, aqui em cima, o capitão Tarcísio de Freitas, que esteve à frente do Ministério da Infraestrutura, e sem ser carioca, e sem ser paulista, se elegeu governador por estado e está dando um tremendo exemplo de gestão pública para todos nós. Muitas outras lideranças fizemos pelo Brasil, mas o sistema começou a se incomodar comigo. E logo no primeiro ano, 2019, foi aberto o inquérito do fim do mundo, o conhecido inquérito das fake news. Eu atrapalhava o sistema. Como? Combatendo a corrupção, não da boca para fora. Aqui do lado, o Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano. Conosco passou a dar lucro de 500 milhões por ano. Para onde ia essa grana? 1 bilhão por ano para o bolso de políticos e de gente integrante do sistema. Se um dia vocês souberem quem mandava em Itaipu Binacional, vocês vão cair para trás. Lá era o filé da corrupção, porque na Itaipu Binacional não era permitido a auditagem pelo TCU. Só com que nós evitamos com fraudes, com corrupção, fizemos obras fantásticas na região ali do oeste de Paraná. Alongamos a pista em 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu. Começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Começamos a terceira ponte com o Paraguai.
e tantas outras obras de infraestrutura para mais de 50 municípios. A gente estava atrapalhando o sistema. Não tinham mais como roubar o nosso Brasil. As estatais passaram a dar lucro, mas eles tinham que armar a minha saída de lá. Se hoje eu sou o ex mais amado no Brasil, esse divórcio não foi feito pelo povo. Foi feito por parte desse sistema que trabalhou 4 anos contra a minha pessoa. Não tinha semana que eu não era fustigado por uma sentença judicial atrapalhando o nosso governo. Mas vencemos tudo isso. Vencemos a pandemia. Vencemos uma guerra lá fora. O Brasil começou a entrar no rumo e fiz uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil. Nós zeramos ou reduzimos a carga tributária de milhares de produtos, entre eles os combustíveis, entre outros o fim do DPVAT, entre outros a diminuição em 30% do IPI de mais de 4 mil produtos. E acreditem, quanto mais nós diminuímos ou zerávamos impostos, mais o Brasil arrecadava. Isso importunava o sistema, porque na verdade eles não estavam roubando mais. Se uniram e começaram com o velho discurso que eu queria dar um golpe de Estado. Golpe de Estado usando, como disse o Malafaia aqui, dispositivos da nossa Constituição. E eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, decretaram a minha inelegibilidade. Inelegibilidade, uma delas, porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Esses inquéritos, que dali se derivaram outros em cima de ditas petições, dando amplos poderes. Alexandre de Moraes escolheu seus alvos, como escolheu meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso ratificado nos áudios vazados da operação agora conhecida como Lava Toga. Eles tinham que me destruir, porque eles achavam que agindo dessa maneira me fariam, em dado momento, mudar de lado. Eu jamais estaria do lado deles. Preferi o lado mais difícil, o lado do povo brasileiro, porque isso me dá tranquilidade, me dá paz para dormir e me faz orgulhar daquilo que eu fiz no passado. E se vocês hoje estão aqui, é porque vocês corroboram com o que eu estou falando. Passamos momentos difíceis, cada vez mais, com aquela armação do 8 de janeiro. Quis Deus que eu me ausentasse do país no dia 30 de dezembro. Algo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento, mas não sabia que seria aquilo. Foi um ato, sim, como disse o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Segundo ele, aquilo foi uma catarse, ou seja, o momento onde a população se prendeu. E aquilo jamais foi um golpe de Estado. E nós estamos vendo pessoas ainda serem julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso Estado democrático de direito. E eu lamento por essas pessoas presas, mais de uma centena. Jovens mães, idosos, idosas, chefes de família. Hoje nós temos órfãos de pais vivos no Brasil. Essas condenações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora está o deputado federal, que é o relator da anistia da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Dizer a vocês
que nós seremos vitoriosos lá. Nós daremos essa anistia, porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. No mais, quanto à minha inelegibilidade, eu tenho certeza, essas duas acusações estapafúrdias, sem razão, sem materialidade, será mais cedo ou mais tarde conseguida por trabalho dentro do Congresso Nacional. Quem tem que escolher os seus futuros chefes é o povo brasileiro, e não um ou outro ministro que temporariamente esteja à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós devemos acreditar no Brasil. Nós não podemos desistir do nosso Brasil. Nós temos, sim, já que sentimos o gosto de uma boa administração, sem corrupção e voltada para o interesse do povo entre 19 e 22. Dizer a vocês que dependemos, sim, e agradecemos a participação externa de algumas pessoas, como Schallenberg, que está aqui presente no carro conosco. Tenho certeza que as eleições de novembro desse ano, nos Estados Unidos, fazendo com que o Trump volte ao poder, será um recado para tiranetes, para ditadores de todo mundo, em especial para o nosso Brasil. Não existe satisfação melhor do que ser bem recebido por todos vocês. Dizer a vocês que isso faz com que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do político de ontem. Até pouco tempo, todos os políticos eram tidos como iguais. Mostramos ao longo dos nossos 4 anos que nós não somos todos iguais. Ao longo do meu mandato, indo para o encerramento, nós voltamos a acreditar em nosso país. Voltamos a conhecer o que é cada poder da República, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a vocês que voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho, a cantar o hino nacional com emoção, a dar valor à nossa família, a conhecer realmente quais são as potencialidades do nosso Brasil. Dizer a vocês que, enquanto presidente, tive um relacionamento o melhor possível com as grandes democracias do mundo, coisa que acontece exatamente o contrário no dia de hoje, onde o atual governo se mistura, se entrega e se alia a ditaduras de todo o mundo. O nosso Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Temos tudo para sermos uma grande nação, mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. A todos da Paulista, de São Paulo e do Brasil, meu muito obrigado a todos vocês. Momentos como este são ímpares em nossa vida. Obrigado, Malafaia, Tarcísio, Schallenberg. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Gaia, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso. O Brasil será livre. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.
e o eterno presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao lado do grande governador Tarcísio, ao lado de Silas Malafaia, se despede do povo brasileiro dizendo: liberdade, 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 liberdade ao povo brasileiro!